Muito bom dia, gente. Vamos continuar nosso estudo. Então, antes da gente entrar aqui no texto, tá, eu gostaria só de frisar o tema, né, que vem se apresentando aqui para nós nessa passagem da conversa entre Krishna e Arjuna. Ele é um tema bastante relevante dentro de toda a história da filosofia, que é o tema do determinismo e do livre-arbítrio, né? Vocês já ouviram falar sobre isso certamente, né? Então, o que que pensa o ponto de vista determinista, né? O ponto de vista determinista vai dizer que tudo já está determinado e que nós temos muito pouca escolha, né? Porque no fundo, nós somos movidos por forças maiores que praticamente se impõem sobre nós, né? As forças das próprias leis mecânicas da natureza, né? Então, essas leis mecânicas da natureza agindo sobre nós, muitas vezes até na forma de instintos, né? Nos impele às ações que não são propriamente escolhas, né? Elas são ações que já partem de um condicionamento prévio, né? Então, a visão de determinismo implica nisso, tá? A ideia de que a gente tem pouca escolha e, no fundo, a gente já está agindo por forças que se impõem sobre nós, né? E existe essa outra perspectiva que a gente chama de livre-arbítrio, né? Então, alguns filósofos defendem que, embora nós estejamos sob influência de forças, né, que pesam grandemente sobre as nossas ações, ainda assim, nós somos seres que temos condições de fazermos livres escolhas, tá? Então, essa é a ideia de livre-arbítrio, né? E o que que Krishna está trazendo aqui? É muito interessante a gente olhar do ponto de vista da filosofia védica, como que aparece, né, esse tema. Então, vamos lembrar que, primeiramente, Krishna já explicou bem que nós somos formados por duas naturezas. Uhum. Uma natureza chamada de Prakriti, que é a natureza material. Essa natureza material forma os nossos corpos, todas as leis que regem o funcionamento do nosso corpo. Uhum. E nós temos uma segunda natureza, né? Somos uma segunda natureza, que é uma natureza puramente espiritual. Uhum. Que ela, pensando do ponto de vista dela sozinha, né, ela é isolada, ela não sofre a influência direta dessas leis mecânicas do mundo físico, da vida material, tá? E o yoga afirma que nós somos, nesse momento, nós somos a combinação dessas duas naturezas. Portanto, disso a gente pode concluir, tá? Vejam a conclusão que a gente extrai disso. Que a nossa vida é uma mistura de determinismo e livre-arbítrio, tá? O determinismo vem dos gunas, tá? Dessas forças da natureza, dessas leis mecânicas da natureza que atuam sobre nós. Por exemplo, tá? Um exemplo muito simples: todos nós temos um corpo que já está programado pela natureza para sentir fome, né? Ninguém tem a escolha de dizer assim: eu decreto a partir de hoje que não sentirei fome e não precisarei mais ir atrás de comida, né? Ninguém pode fazer isso. Isso é pré-determinado, né? A gente é obrigado a comer, mesmo que a gente não queira, a gente vai ter que ir atrás da comida porque o mecanismo da natureza, através da fome, se impõe, né? No entanto, nós temos alguma escolha sobre que tipo de alimento a gente vai escolher, não é? Eu posso ir morrendo de fome para a cozinha
pensando assim, sem chance nenhuma de eu esperar mais, eu preciso comer, né? Mas você pode chegar na sua cozinha e olhar, né? Será que eu esquento o arroz e feijão do dia anterior? Será que eu como uma banana com mel? Ou será que eu abro um pacotinho de biscoito, né? Então existe algum grau de escolha nisso, né? Então o que acontece? Esse determinismo que vem das leis da natureza, né? Ele está ali sendo colocado, né? Pela Prakriti. E esse livre-arbítrio que a gente está falando, né? Que é um potencial do espírito. Tá? Ele realmente ele atua, né? Ele se presentifica a partir da atuação do espírito sobre a matéria. E aí, como eu disse, né? A visão védica é justamente essa. Nós vivemos o tempo todo entre o determinismo e o livre-arbítrio. A gente tem as duas coisas ali presentes, tá? Algumas coisas não são obrigatórias pelas próprias forças da natureza que se impõem sobre nós. E a gente tem uma margem de escolha sobre isso, né? O que que a gente vai fazer com isso? Eu me lembro num momento da minha vida, eu fui fazer uma viagem com a família, e aí a gente foi para alguma dessas praias do Nordeste, né? E talvez vocês saibam que em algumas dessas praias existem aquelas dunas, e vem aquela proposta de você alugar um quadriciclo, um jipinho, esses carrinhos que eu não sei o nome, né? E aí, então, assim, naquela ocasião que a gente estava fazendo essa viagem, né, foi escolhido, né, que todos iam passear nesses jipinhos, nesses carrinhos, tá? Não foi uma escolha minha, em geral, eu não faria muito esse tipo de escolha. Mas aí foi escolhido, né? E aí cada um ganhou um carrinho, né, para sair andando pelas dunas. E aí eu fui premiado com um carrinho que estava com seus mecanismos defeituosos. Num determinado momento do passeio, eu me dei conta que eu estava num carrinho que eu não conseguia frear e nem desligar. Uhum. E aí eu fiquei andando com aquele carrinho, né? Eu não tinha nenhuma opção de parar ele. A única opção que eu tinha, a única escolha que eu tinha era decidir para que lado que eu ia, né? E por que que eu estou trazendo essa imagem aqui para vocês? Porque é exatamente assim que a gente vive nesse mundo material, tá? Krishna vai dizer no momento mais à frente que o ser espiritual ele está inserido dentro de uma máquina, dentro de um veículo, que é o seu corpo material. E esse corpo, pelas próprias leis da natureza, a gente não tem como parar ele, tá? Como eu disse, ninguém decide isso, né? Ah, eu decido que eu vou deixar o meu corpo estacionado pelos próximos 6 meses, né? Não, não vai acontecer. Você é obrigado a se mover, você vai ter fome, você é obrigado a ir atrás da comida. Você sente sede, você é obrigado a ir atrás da água. Para você conseguir essas coisas, você vai ter que trabalhar, né? Então a gente está dentro de um veículo que, pela própria força da natureza, ele vai ficar ligado o tempo todo. A gente não tem como parar ele. A gente só tem como decidir para que lado a gente vai levar, né? Então, essa foi minha realização ali quando eu estava dirigindo, né? O quadriciclo que não tinha como frear e nem parar, eu só podia escolher a direção para onde ir, né? E aí me caiu a ficha, né? Que a nossa vida é exatamente assim. Então, feita essa colocação aqui para vocês agora nesse início dessa aula de hoje, a gente vai seguir com os versos de Krishna, onde ele está trazendo justamente esse tema, né? Dessa relação entre a escolha e o determinismo. Ele já falou um pouquinho disso nos versos anteriores, né? Isso, inclusive, provocou um pouquinho vocês, porque no momento ele diz ali, né, que o sábio, ele entende que ele não tem o controle dos resultados das ações, porque no fundo, tudo que acontece nesse mundo
ele está sob a influência das forças dos gunas, né? A própria natureza, com a sua força, né? Imperativa sobre tudo, vai determinando, né? O rumo das coisas, né? O Krishna já trouxe, ele já deu essa pincelada, né? De uma visão mais determinista, mas ele vai sempre reiterar o nosso poder de escolha, o nosso livre-arbítrio diante dessa força dos gunas, né? Então vamos ao texto. Então, no verso 29, que acho que foi o que a gente viu por último na nossa aula passada, né? Gente, para eu conseguir ler aqui, eu preciso diminuir um pouquinho, senão o vídeo se sobrepõe aqui sobre o texto. Então, no verso 29, ele havia dito isso, né? Que aqueles que são iludidos pelos gunas da Prakriti, tá? Veja que as palavras em sânscrito, para quem gosta de sempre dar compreender um pouquinho mais a partir do texto original. Guna, samudha, tá? Mudha quer dizer ilusão. Então, guna samudha prakriter, tá? A pessoa que está iludida pelos gunas da prakriti, ou seja, pelas forças da energia material, né? Essa pessoa fica apegada às ações dos gunas. Mas aquele que conhece completamente a verdade não deve agitar o ignorante ou não sábio, né? Vamos, eu não gosto da palavra ignorante, tá? Então eu vou usar sempre o não sábio, que não conhece a verdade por completo, né? Ele está dizendo assim que muitas dessas forças que agem sobre nós, o sábio ele percebe que aquilo não está vindo dele, aquilo está vindo da força da energia material sobre ele. Mas muitas pessoas, não sábias, sentem isso como se fosse a escolha delas, né? Então a gente vai ver lá, por exemplo, aquelas propagandas antigas que tinha propagandas de cigarro, né? E aí assim as pessoas vivendo livremente, né? Desfrutando do cigarro, porque elas são livres para escolher fazer o que elas querem da vida, né? Tinha assim às vezes uma tônica assim, né? E muitas vezes, no fundo, aquilo é só os gunas da Prakriti agindo sobre a pessoa. Ela ficou totalmente presa ali, né? Naquele hábito e não tem muita escolha sobre aquilo. O sábio, ele reconhece que aquilo é a força da Prakriti atuando sobre ele, né? Mas a pessoa que não tem muita discriminação sobre isso, ela, embora esteja sendo totalmente dominada, né, pelos gunas da Prakriti, ela acredita que é ela que está escolhendo aquela ação de fato. Uhum. Acho que todos nós nos sentimos assim em algum momento, né? A gente acha que a gente está escolhendo. Aí depois que a gente vai lá e faz a coisa, e aí a gente se arrepende, né? Tipo, putz, não devia ter feito, né? Aí a gente se dá conta de que tem uma coisa que está nos impulsionando, né? Nos obrigando ali para um comportamento que no fundo, não é uma escolha nossa. E aí então Krishna segue no verso 30 dizendo o seguinte: como a gente está nessa máquina que ela não pode parar, a gente não tem essa escolha de parar ela, né? Então ele vai dizer assim: a gente vai ter que seguir agindo, tá? Nosso caminho é continuar ativos. Mas aí ele reitera: como deve ser essa ação, tá? Para a pessoa que está buscando uma prática espiritual, né? Como deve ser essa ação? Aí ele diz, né? Mai Sarvani Karmani.
Sarva quer dizer toda. Karma, ação. Mai quer dizer a mim. Então, Krishna, como o ser absoluto que está aqui conversando com Arjuna, né? Disfarçado de ser humano, ele está ali conversando com Arjuna. Ele diz assim: entregue todas as suas ações a mim. De que modo? Sannyasya chetasa. Chetasa quer dizer com a sua mente, com a sua consciência. Adhyatma, a sua consciência direcionada para o Atma, para o princípio espiritual. O que mais que a gente deve tentar fazer nessa ação? Nir Ashir, quer dizer assim, sem desejos mesquinhos, sem desejos egoístas. Nir Mamo, sem senso de posse. Dessa forma, ele diz assim: Yudhyaswa, lute. Tá? Lembra que o Arjuna precisa lutar, né? Então ele diz: entregando todas as suas ações a mim, com a mente focada no eu espiritual, livre dos desejos mesquinhos e do senso de posse. Lute, Vigata Jwara, sem ansiedades. Bonito esse verso, né? Bem emblemático aqui. Esse é o tipo de verso que a gente pode escrever, né? Num bilhetinho e pendurar na parede em vários lugares da casa, né? Para a gente se lembrar de como a gente pode tentar fazer esse exercício de seguir agindo, né? Então, entregando todas as suas ações a mim, com a mente focada no eu espiritual, livre de desejos egoístas, né? E senso de posse. Haja, né? Cumpra seu papel no mundo sem ansiedades, né? Vigata Jwara, sem ansiedade. Essa palavrinha Jwara, né? Ela aponta para a ideia de uma espécie de Jwara em sânscrito significa também febre, calor, ardência, né? Então é aquele sentimento passional que a gente tem, né? Então sobre o resultado das nossas ações. Né? Em inglês se usa muito a palavra craving, né? Que é aquele anseio assim caloroso, né? Passional. Mas ele diz Vigata Jwara, sem isso, né? Livre dessa ansiedade. E aí ele segue dizendo no verso 31: essas pessoas que repletas de fé sempre praticam este meu ensinamento, e essas que o recebem desprovida de inveja. Tá? Em que sentido? É porque ele está falando de dois tipos de pessoas, tá? Tem as pessoas que confiam no ensinamento e tentam praticar o ensinamento. E tem as pessoas que elas até confiam no ensinamento, mas elas não praticam muito. Mas elas não são pessoas que vão ficar assim, questionando no sentido de querer assim desqualificar o ensinamento, né? Desmerecer o ensinamento. Ela só tem fé, mas não pratica muito, né? Como a gente diz na nossa cultura, né? O cristão não praticante, né? O católico não praticante. Na cultura védica também tem, né? O hindu não praticante. Ele tem fé no ensinamento, mas ele não põe muito em prática. Mas ele não duvida daquilo, ele pensa, não, isso é realmente um ensinamento válido, né? Eu é que não estou praticando. Krishna vai dizer que essas duas pessoas, esses dois grupos de pessoas,
No fundo, elas estão caminhando na direção da libertação, tá? Mutyante, né? Vem de moksha, a libertação do cativeiro do karma, né? Qual a gente já falou. Então, as pessoas que têm fé e praticam o ensinamento, e mesmo as pessoas que só têm fé e pouco praticam, né? No fundo, elas já estão numa uma condição favorável para se dirigir a essa libertação do cativeiro do karma. E no verso 32 eles falam, a Krishna fala de um outro grupo de pessoas, né? Aí ele diz assim, mas essas pessoas que não praticam e caluniam, né? Ele usou esse termo aqui, né? Na tradução, caluniar, né? Este meu ensinamento, saiba que elas são absolutamente insensatas e desprovidas de todo conhecimento. E, portanto, desorientadas, né? Palavra aqui, ó, no verso anterior a gente tinha visto, né? Chetas, que é a consciência, né? Achetasaha, quer dizer assim, perdido, desorientado, sem consciência das coisas. E aí então, Krishna retoma essa questão, né, de que todas as pessoas, no fundo, elas estão agindo conforme os condicionamentos prévios adquiridos, né, pelas leis de causa e efeito da Prakriti, tá, da energia material. Então, esse é um conceito importante também, né, na filosofia védica. Todos nós, na medida em que a gente vai vivendo e tendo experiências nesse mundo, a gente vai gerando memórias, aprendizados e condicionamento, tá? Ou seja, a nossa mente ela vai adquirindo uma programação de acordo com as experiências que a gente teve, tá? Vou trazer um exemplo bem simples. Então, suponhamos que você é uma criança e num belo dia você vai na casa do seu amigo visitar ele, como uma criança assim lá da década de 80, de novo contando uma história da minha vida, né? Morando numa cidade pequenininha, a gente ia para casa do amigo sem avisar. E mais ainda, a gente entrava na casa do amigo sem avisar. Era assim, né? E um belo dia eu entrei na casa do meu amigo para visitar ele e eu não sabia que ele tinha adquirido um cachorro novo, um pastor alemão, né? E o que aconteceu? O pastor alemão correu atrás de mim, eu fugi, subi o muro para fugir do pastor alemão, ele mordeu minha perna. Aí, de repente, eles se davam conta, né, de que o amigo veio visitar e ele tá gritando lá em cima do muro com o cachorro abocanhando a perna dele, né? O que que acontece, né? Uma experiência traumática, né? Então, você tem ali uma experiência traumática com o cachorro, né? Isso cria, obviamente, uma marca dentro de você, onde talvez por um tempo, né? Todas as próximas vezes que você se aproximar de um cachorro, você se deparar com um cachorro, você vai sentir medo, você vai sentir um frio na barriga, você vai querer evitar aquela situação, né? Então, isso é um exemplo muito simples de um condicionamento. A mesma coisa acontece não só em relação à dor, né? Eu citei um exemplo em relação à dor, que vai depois provocar medo, angústia. Tem também o condicionamento que acontece pelo prazer, né? Então, quando você, num determinado momento da sua vida, descobre uma comida
que você realmente sente que aquilo é muito maravilhoso e marcante, né? Para sua experiência gustativa. E aí você passa realmente a desejar sempre, de novo, né? Aquele mesmo sabor, aquela mesma comida. E eventualmente você vai ficando apegada a ela. Então, esses são condicionamentos. Em sânscrito, a gente chama eles de sanskaras. Tá? Sanskara é o condicionamento, é a marca mental. Desses sanskaras nascem vasanas. Tá? O que que são os vasanas? São os meus impulsos, os meus movimentos, né, de repetir aquele comportamento. Tá? Então, as minhas ações elas passam a ser pré-determinadas por essas programações, esses samskaras, que são da ordem da Prakriti, tá? É a natureza material agindo. Lembrem que a própria mente faz parte da Prakriti. Isso não é a escolha livre do Atma, tá? É a Prakriti que está ali agindo. E Krishna diz, olha só o que ele diz aqui, né? Que mesmo a pessoa de conhecimento, tá? Que agora ela está sendo chamada aqui de Sadrisham. Drisham vem da raiz drish, quer dizer ver. Sadrisham, essa pessoa que conhece, essa pessoa que vê. Ela também age de acordo com a sua natureza, com os seus pré-condicionamentos. Tá? Então ele diz: todos os seres, tá? Todos os bhutas, tá? Então, os seres, eles agem seguindo essa natureza, esses condicionamentos prévios. E aí Krishna diz uma coisa interessante aqui, né? Ele diz: de que adianta a repressão? Então a gente não vai conseguir simplesmente reprimir as nossas tendências adquiridas, né, pelos nossos hábitos e condicionamentos prévios. A gente não vai reprimir elas, tá? A gente não vai conseguir parar elas à força. Como naquela situação que eu disse para vocês que eu estava guiando o carrinho que não tinha freio, né? E não podia parar, né? A única coisa que a gente pode fazer é começar a dar um novo direcionamento para isso, né? Um novo direcionamento. Então, o que que eu faço com o meu medo de cachorros, né? Eu posso escolher. Não quero nunca mais ver cachorro na minha frente, não quero saber mais disso, né? Ou eu penso assim, vamos tentar enfrentar essa aversão, né? Vamos começar assim, passando a mão primeiro num cachorrinho assim, tipo um pequinês, né? Um, um chihuahua, né? Depois a gente vai se acostumando com um cachorrinho um pouquinho maior, maior, e dali a pouco você começa a se sentir de novo confiante de se aproximar de um cachorro grande, né? Então é um redirecionamento que a gente vai estar fazendo sobre isso, tá? Não adianta uma repressão, né? A mesma coisa serve para o condicionamento ali da comida, né? Digamos que quando era criança eu comia muito, muito, muito daquele doce, né? Tava tudo bem porque eu ainda era uma criança, eu tinha uma boa digestão, eu fazia muita atividade física. Mas hoje, como adulto, viciado nesse mesmo doce, isso não está me fazendo bem, né? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou tentar reprimir aquilo, né? Vou colocar uma algema nas minhas mãos, né? E aí eu não tenho mais acesso à comida, né? Não dá para a gente fazer isso exatamente. Então a gente vai tentando redirecionar, né? Troca primeiro por um doce que é um pouquinho menos gorduroso, com um pouquinho menos de açúcar, né? Dali a pouco a gente já troca por um outro doce sem açúcar. E dali a pouco, né? E aí a gente vai fazendo um processo gradativo, né? Então é mais ou menos isso que Krishna está trazendo aqui. Ninguém vai poder pular para aquela etapa do Jnana Yoga,
tá? Fazendo com que toda atividade material pare e a pessoa fique lá como o Buda, né? Por dias e dias e dias meditando sem parar, tá? A gente não tem esse poder, a gente não vai poder reprimir essas atividades do corpo. Então, todos nós vamos seguir agindo conforme a nossa natureza pré-estabelecida. Porém, a gente pode começar a fazer dessas ações um caminho espiritual. Ok? Vamos só até esse ponto, então. Gente, vou pedir para a gente, quem não costuma falar muito, né? Já que hoje eu falei sobre mudar os samskaras, né? Mudar um pouquinho a tendência, né? Queria dar prioridade, tá? Para quem não costuma falar muito. Se possível, comentar alguma coisa, não precisa ser uma pergunta, pode ser só um comentário. O que você achou disso, né? Para a gente, enfim, só um convite aí à participação. Quem se arrisca? A Laís? Isso, vou arriscar falar agora de manhã cedo, se não tiver dificuldade, tá? Então, esses conceitos, olha, livre-arbítrio, determinismo, é algo que permeou assim a minha vida e a vida de muita gente, né? É, e equivocadamente, da forma como ele chega, ou via religião, né, ou via filosofia, você vai então estabelecendo aí umas balizas de compreensão, né? Eu compreendo dessa forma e tal, e eu senti que isso me desanimou muito, porque na visão que eu fui criada, exemplo, o karma era essa coisa negativa, era essa ação negativa que você estava provando pelas suas ações passadas, você então trazia um karma que você tinha que cumprir. Tudo bem, isso daí depois vai sendo elaborado e você vê que não é bem assim e tal. Mas até a gente chegar numa compreensão tal como essa que você apresentou, são muitos e muitos anos e oportunidades que a gente tem de encontrar pessoas, encontrar leituras que vão mostrando esses caminhos. É isso que eu acabei de dizer, também está inserido nesse determinismo. Exemplo, eu fui caminhando de uma tal forma que cheguei no, no hinduísmo, que conheci você, que você me apresentou, conheci o Lama Santen, que tem muita proximidade com isso. Isso está dentro do determinismo, Olha, essa é uma grande pergunta, né? né? Eu Esses diria, encontros, aí a minha suposição, tá? Eu não acho que eu tenho uma resposta pronta para isso, mas eu acho que esses encontros com esses conhecimentos espirituais, né? Libertadores, vamos dizer assim, eles fazem parte de uma coisa que parece estar fora do determinismo, da lei do determinismo, né? Para mim, isso tem muito a ver com uma espécie de graça, tá. né? Essa é a minha forma de entender, né? De alguma maneira, eu acredito que alguma graça recai sobre nós, né? Em alguns momentos da vida, a gente é abençoado com coisas que realmente nos tiram, né?
dessa lei do determinismo, né? E nos coloca em contato realmente com esses vislumbres espirituais, né? Que são como janelas, né? Para essa Sim. libertação, né? É o que eu acho, tá? Mas não sei se alguém tem alguma outra sugestão aí. Mas muito bom, Alaís, eu gosto muito quando você participa, né? Eu fico feliz com a sua participação, porque você é uma pessoa Ah, assim, já bem madura, que já conhece muitas coisas, estudou muitas coisas. obrigada. Fico feliz quando você contribui. É. Fernanda, Oi, Marra. Oi, pessoal. Eu só passei para fazer o que o Marra falou, né? Eu venho escutando as aulas e tem me ajudado muito. Eu me ajudou, inclusive, a sair de um processo depressivo grave e, para mim, faz todo sentido. E eu sempre fico encantada, Marra, quando você conta algumas das suas histórias, assim, pessoais, e daí você coloca o ensinamento, e daí com isso eu consigo muitas vezes também fazer esse processo na minha vida. uhum, Então, só agradeço a você e a todo o grupo, depois pelas perguntas também, que muitas vezes me auxiliam bastante. uhum. Passei Obrigado. para dar obrigado. Fernanda é uma aluna também de longa data já, né? A gente já tem uma caminhada aí, acho que tem uns 15 anos mais ou menos, né? Verdade. É. E me modificou muito para melhor como ser humano nas minhas escolhas. Muito Talvez seja bem, uma. gente. Obrigado. Mais alguma questão, Egon? Não, eu ia comentar, talvez seja essa mistura, né, de livre-arbítrio e Egon, determinismo. deixa eu só te falar. O teu microfone sempre chega para nós um pouquinho mais baixo. Você consegue aumentar o teu volume? Consigo. Ah, estava baixo. Alô? Isso. Uma furada errado mesmo. Estava comentando que talvez seja uma mistura de determinismo e livre-arbítrio, né? Então a gente faz esse pequeno. A gente tem às vezes esse relance de livre-arbítrio, de escolher algo melhor, né? Mas aí por a gente repetir, né? A gente tem encontro toda semana, aquilo vai ficando melhor, né? Vai ficando cada vez melhor. E a gente vai colhendo os frutos, né? Daí já entra meio que num semi-determinismo, assim, né? Porque eu já entre escolher as coisas que eu vou fazer de manhã, eu acho muito melhor participar aqui do que, sei lá, fazer outras coisas, né? E aí já entra num vagão ali que fica um pouco mais fácil, né? Acho que isso é bem interessante. Sim, a gente pode usar essas leis da natureza ao nosso favor, né? Quando a gente cria condicionamentos que são realmente bons, favoráveis, aí a gente só deixa aquilo embalado ali, né? Já tem a coisa já está atuando a favor, né? Então, eu mesmo assim digo para vocês, assim, eu cheguei num ponto da minha vida que eu sou viciado em fazer aquela prática matinal que eu costumo fazer. É um vício mesmo, é quase obrigatório, assim, né? Só que tá tudo bem, porque isso faz bem, isso tá indo numa boa direção. Então é até bom que seja um vício. E Marcos, tudo bem, pessoal? Queria perguntar porque eu cheguei, eu tinha começado a aula, fazia 9 minutos para ver se eu entendi direito. Então, o determinismo é essa força dos gunas da Prakriti em nós. E a Isso, liberdade é o que a gente consegue fazer, considerando que essa força existe. Como isso. a história do carro, ali do quadriciclo teu. Você não tinha como parar nem desligar, mas você podia escolher a direção. É sobre isso? Isso. Exatamente, tá? A Prakriti ela contribui com essas leis já prontas, né? Que vão de causa e efeito, né? Uma espécie de um, como diziam ali, né? Até os físicos de até um tempo atrás, né? O universo mecânico.
Aham. Tá? É claro, é uma simplificação que eu estou fazendo, né? Mas é como se fosse isso, né? Tem aquelas leis de causa e efeito atuando ali na Prakriti. Essa é a parte do determinismo, né? Mas como nós somos não só a Prakriti, tá? A gente não é um ser puramente material, né? A gente não é uma máquina. A gente também é um princípio espiritual. Desse princípio espiritual surge o livre-arbítrio, né? Que é a capacidade de fazer escolhas, que é justamente decidir para que direção, né? Eu vou conduzindo esse, Hum, esse veículo, né? Desse veículo. Perfeito. Não vai. Ok, gente. Então finalizamos por hoje. Então tá bom. Olha, eu acho que na aula que vem, quem sabe a gente conclui o capítulo 3, tá? Se não, na aula que vem, na próxima. Então, mais ou menos o ritmo que a gente está caminhando aí. Um abraço, boa semana para vocês. Um Tchau, tchau. abraço. Obrigada, obrigada. Tchau, Obrigado, mano. pessoal. Obrigada, gente. Tchau, tchau.